Olá a todos, bem-vindos ao podcast do Clube CMO. Eu sou Marcelo Triplo, o seu host, e eu tenho o prazer de receber hoje aqui o Cláudio Ravix, que é o líder de marketing da Audi no Brasil. Cláudio, obrigado por estar aqui com a gente. Marcelo, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, trocar um pouquinho de experiências e falar um pouquinho sobre esse mundo fascinante que é o marketing. Eu vou dizer uma coisa pra você, queria começar com uma curiosidade. Quando eu tava na faculdade, a long time ago, a gente via muito ali referências. Tinha uma revista chamada Archive, que era uma revista ali que era um portfólio de peças criativas. E tinha uma peça da Audi que eu vi na época que me marcou muito, com uma excelente execução. Era um Audi, acho que um A8, no lava rápido, como se estivesse sendo lavado, e era um monte de água Perrier. Então era um monte de garrafinhas de água Perrier espalhada no chão e sinalizando essa conexão de que se você tem um Audi, você tem que. Ele é uma coisa tão bacana que você tem que lavar ele com uma água Perrier. Essa construção da Audi como uma marca de luxo, né? A Audi é uma marca que está há muitos anos no Brasil, né? Que o Senna trouxe lá atrás. E ela sempre teve essa conexão com o luxo, mas ela passou por muitas mudanças ao longo do tempo, né? Até por portfólio de produto, produção no Brasil e até o momento atual. Conta pra gente aqui, começa contando pra gente um pouco essa trajetória, assim, o que você observa dessa trajetória da marca Audi no Brasil. O que ficou constante, nunca mudou, que é a essência da marca desde que ela veio pro Brasil, e o que eventualmente mudou até o ponto que ela chegou aqui hoje? Maravilha, né? Você foi perfeito na sua colocação, Marcelo. A Audi, ela começou muito forte no Brasil, primeiro, como você disse muito bem. É uma marca que chega ao Brasil, trazida pelo Ayrton Senna em 94. Ayrton Senna, ele queria trazer uma marca muito poderosa para o Brasil de automóveis de luxo, então ele tinha uma ideia, se trazia BMW, Mercedes, enfim, até num certo dia, num papo informal com Gerhard Berger, que era o parceiro dele de Fórmula 1, Berger sugeriu que ele trouxesse a Audi pelo DNA esportivo que a Audi sempre teve na sua história. E o Senna ficou muito impressionado com isso, testou o carro em 92, no Salão do Automóvel aqui de São Paulo, criou-se o fascínio, em 93 ele assina o contrato, em 94 ele de fato inicia as operações da Audi no Brasil, naquele momento como Senna Import, ainda como importador. Infelizmente ele faleceu logo em maio de 94. Foi curto, né, esse período que ele ficou cuidando da Audi no Brasil? Ele ficou diretamente cuidando da Audi em torno de 6 meses. Depois o Leonardo, o irmão dele, continuou, né, as operações, obviamente com uma participação importante da Audi. Mas o que o Senna trouxe de arrojado foi sempre a comunicação. A comunicação da Audi, a primeira peça de comunicação da Audi no Brasil era justamente um anúncio que tinha as 4 argolas da Audi, a logomarca da Audi, escrito BMW e Mercedes. Cheguei. Já era um posicionamento muito claro de onde a Audi queria estar no mercado. E depois ela foi seguindo com uma série de anúncios e ações muito fortes. Por exemplo, a Audi criou, durante todo esse processo de comunicação, o lançamento do TT-RS no Brasil, ele foi feito com um sobrevoo de helicóptero do carro por São Paulo inteira, até descer no Sambódromo. Né? A Audi foi a primeira marca que fez um lançamento de carro colocando uma balsa, que foi o Audi Almari, em Angra dos Reis, onde as pessoas iam para lá para poder participar do evento, encostando seus iates, seus navios, seus barcos na balsa para poder ter acesso. Então a Audi sempre teve um poder muito grande de comunicação e de marketing que posicionava a marca como uma marca inovadora. Isso para mim é o DNA da marca que se mantém constante até então. Anúncios como o da Perrier eram anúncios que deixavam muito claro aonde a Audi se posicionava. Você falou muito bem, a Audi teve vários momentos no mercado também. Criou muito desejo no início da trajetória. A gente lembra muito bem quando as pessoas compravam o símbolo da Audi para poder colocar nos seus carros populares. Então você tinha 4 argolas nos carros da Fiat, da GM, da Volkswagen, tinha essa lógica do desejo. Então a gente criou esse desejo como marca e a marca depois passou por momentos onde ela tinha mais carros de entrada no segmento de luxo, depois mais carros de luxo e hoje a Audi chegou no patamar onde a gente gostaria que a Audi, né, sempre estivesse, como uma marca realmente que mais se consolida e cresce no segmento de automóveis de luxo. Em 2018, quando eu assumi a direção de marketing e comunicação da Audi, a Audi tinha anunciado então uma mudança importante no portfólio. Lá ela vendia em 2018 basicamente a A3 e Q3, o Q5 era um carro muito desconhecido da marca, o Q7 era um carro que tinha dificuldade de ser vendido, então a Audi falou, a gente precisa mudar a forma de se posicionar nesse mercado.
E isso era lançando 30 carros em 3 anos, era a maior renovação tecnológica da Audi na história do Brasil. Então, obviamente, isso foi feito de uma maneira muito clara e muito precisa, no sentido de a gente poder deixar de ser uma marca aspiracional de luxo para uma marca de fato de luxo. Então, lançando 11 carros da linha R e RS, colocando 4 veículos 100% elétricos, inclusive o Audi RS e-tron GT, que é o carro mais potente da história da marca, é o carro do Homem de Ferro, renovando a nossa linha de produtos SUV, que todos hoje têm a tração 4, e principalmente retomando a produção local, voltando a fabricar um carro de excelência no Brasil, que são os Q3 e o Q3 Sportback 2.04 no Paraná. Então, hoje a Audi é uma marca cada vez mais aspiracional, cada vez mais desejada, sem perder esse DNA de inovação que a marca sempre teve, Marcelo. Muito legal. E qual é o persona da Audi? Porque quando a gente olha, né, ela está dentro de uma categoria competindo ali com BMW, com Mercedes. O que diferencia, dentro dessa categoria, onde todas as marcas têm um produto excelente, produto de qualidade, o que diferencia o que é personalidade? Como que eu sei que é um Audi e não é um BMW, não é um Mercedes? A lógica da inovação, a gente sempre fala que a Audi tem a dirigibilidade, quem senta num Audi troca imediatamente o seu carro de outra marca por um Audi. Então, esse para mim é a característica, a persona de inovação, dirigibilidade, esportividade da Audi, nenhuma outra marca tem. E a gente entende que o cliente da Audi é um cliente muito específico, é um cliente que carrega, né, essa vontade de ter um carro de luxo, é um carro que tem um DNA esportivo importante, mas sem ser um carro que tem essa lógica de status ou show-off. É um carro onde as pessoas, né, que utilizam um Audi entendem que estão com um carro extremamente confortável, extremamente inovador e potente, sem ter aquela lógica de querer aparecer na utilização de um carro. Então, essa é a persona da Audi, né? Então, a gente percebe que essas pessoas que possuem o Audi carregam esse DNA de esportividade, né? Buscam um carro, né, absolutamente excelente, sem essa preocupação de utilizar um carro como um fator de status ou de show-off. Legal, muito bacana, porque acho que as marcas precisam ter uma característica que seja própria e altamente reconhecíveis e diferenciadas de outras marcas, né? Porque, no final das contas, você tem ali uma questão das marcas estarem competindo por um consumidor, pelo mesmo grupo de consumidores. Então, se elas não conseguem criar uma coisa única delas, aquela essência delas, elas acabam fracassando. E como é que essa questão da esportividade, essa questão da engenhosidade da marca se transfere na comunicação? Me conta um pouco hoje como que é a estratégia de comunicação da marca? Muito bem, a gente começou, na verdade, a Audi, ela quando, no final da década de 70, ela lançou aquele famoso slogan da marca, que é o Vorsprung durch Technik. Quando a gente olha de Audi, a gente percebe essa assinatura, por mais germânica que seja, e as pessoas não entendam, né, claramente o que Vorsprung durch Technik é um avanço pela tecnologia, ou vanguarda pela tecnologia. Isso significa que a Audi carrega inovação no seu DNA em todos os pontos de contato. Seja, obviamente, no desenvolvimento de produtos, seja na forma como a gente pensa a comunicação. Então, quando a gente olha a nossa estratégia de comunicação hoje em dia, a gente tem primeiro uma estratégia de comunicação que é alinhada globalmente. Então, a gente tem hoje uma estratégia de marca chamada Futures and Attitude. A gente tem buscado hoje em dia mostrar para as pessoas que consomem Audi que o futuro de fato vai passar, né, não só pelos carros que a Audi traz para o mercado e por essa mudança de tendência do carro que hoje é a combustão, que será eletrificado no futuro, será autônomo no futuro, uma mudança de comportamento. Então, quando a gente fala que o Futures and Attitude como slogan de marca, toda e qualquer comunicação que a gente faz, ela precisa ser pensada, né, no futuro como atitude e também no progresso. Então, não dá para a gente poder simplesmente fazer uma comunicação aleatória, fazer uma comunicação muito focada no varejo, ou fazer uma comunicação engraçadinha, né, para a gente poder vender Audi, porque a gente conversa com um segmento super nichado no Brasil, Marcelo, 2% apenas da população brasileira, ou 4 milhões de pessoas, teoricamente poderiam comprar um carro de luxo no país. O mercado automotivo de luxo no Brasil é 2%, né, do mercado total de automóveis, então em torno de 40 mil carros dos 2 milhões vendidos anualmente aqui no mercado brasileiro. Então a comunicação, ela tem que ser progressiva, ela tem que falar com o público progressivo, a gente tem que conversar de maneira muito segmentada, né, para aquele público. Não adianta fazer mass media, não adianta a gente gastar dinheiro, né, em fortunas em comunicação na Globo, já que a gente vende para um público super seleto. Sim. Uma quantidade reduzida de carros, e toda e qualquer experiência nossa
tem que ser progressiva. A gente tem que pensar em associações que, de fato, caracterizem que a marca é progressiva. Um exemplo recente nesse sentido é a gente está patrocinando pela primeira vez no Brasil um festival de música, que é o Primavera Sound. Primavera Sound é um festival que foi criado há 20 anos em Barcelona, se tornou o festival mais verde do mundo, mais sustentável e, obviamente, tem um line-up super progressista, tem um público muito qualificado, então a Audi entende que participar de um festival de música contemporâneo, no qual o line-up é progressista e a gente conversa com o público que entende que o propósito e o futuro da humanidade será sustentável, combina com a nossa marca. Então foi uma decisão que nós tomamos de, sim, seguirmos patrocinando e participando de um festival como esse, deixando não só uma associação clara da nossa imagem de marca, colocando carros elétricos para poder levarem os principais artistas ao evento e também deixando um legado no qual todo e qualquer visitante da Audi no Primavera Sound que visitar o nosso stand, nós vamos plantar uma árvore pela visita dele, então a gente deixa um pouquinho de legado de sustentabilidade em função da atividade. Então são algumas ideias de como a gente hoje pensa, a gente mantém um DNA de inovação sempre com foco no progresso. Então eu estou entendendo que a gente está falando aqui de marketing muito de experiência, né? Ou seja, você tem um público nichado, você basicamente tem que conhecer muito quem é esse público, onde esse público está, o que ele frequenta, qual que é a jornada dessas pessoas, o que elas estão fazendo, o que é importante para elas, e aí tá como se comunicando com elas, é um pouco isso? É exatamente isso. A gente sempre brinca que, como o nosso cliente é um público muito seleto e muito nichado, a gente precisa praticamente conhecer o nome de cada um dos nossos clientes, entender o gosto de cada um dos clientes e ter uma ação de experiência com eles muito personalizada e muito própria. Então a gente tem trabalhado muito isso na comunicação. A gente entende que para cada um dos clientes que escolhem a compra de um Audi, a gente tem que prover experiências praticamente únicas para eles. Então a comunicação é super importante, a gente entender a jornada do cliente para poder entregar a comunicação correta, na hora correta, né, no device correto também é super fundamental, mas a gente percebe que esses clientes buscam muito a experiência. Então é muito importante que nós, como montadora, a gente crie atividades de experiência para esses clientes poderem encontrar, né, os colegas, testarem nossos carros, entenderem a dinâmica de produto nossa e escolherem, obviamente, o próximo carro. Até porque, nesse segmento de luxo, o cliente que compra um carro, ele não só tem normalmente um carro, ele tem mais carros. Então a gente sempre tenta buscar para ele que ele tenha uma experiência completa, que ele possa ter, por exemplo, para ele, um Q7, um Q8, um RS e-tron GT, para a esposa dele um Q5, um Q7 para levar os filhos, para o primeiro filho que compra um carro, um Q3, primeira filha um A3. Então a gente sempre busca essa possibilidade de que a família toda tenha a tranquilidade de poder conhecer a marca, ter uma relação com a marca e ter, obviamente, os carros da marca na garagem. E me fala uma coisa, né? Existe uma mudança um pouco de comportamento geracional, né? Você tem uma geração mais nova que tem postergado tirar carteira de habilitação, usado Uber, o próprio conceito de conexão social das pessoas hoje está muito no virtual. Você sente uma dificuldade de renovação de geração com relação a buscar o automóvel como um momento de passagem da vida ali? Na minha época, quando eu fiz 18 anos, a primeira coisa que eu queria fazer era tirar a carta de carro, porque tem uma coisa da liberdade. Como que a Audi vê como marca? O que as pesquisas mostram com relação à mudança geracional de idade? É mais difícil hoje fazer com que uma galera mais nova, que está fazendo 18 anos agora, queira ter um carro? É engraçado esse ponto, a gente tem discutido muito sobre isso, né? Porque a gente olha essa geração, né, as gerações Y e Z, tem uma diferença muito significativa em relação a essas gerações. Essa turma mais nova, hoje em dia, a geração Z, ela tem entendido o automóvel, principalmente o automóvel elétrico, como uma opção interessante de mobilidade. Eles já vão hoje em dia com os pais, por exemplo, nas concessionárias, quando o pai vai buscar um carro novo na Audi, né, os filhos já pedem que os pais comprem carros elétricos. Ele entende sim que a mobilidade é super importante, né, mas eles buscam, obviamente, uma mobilidade com propósito. Se o carro é elétrico, eles entendem, aceitam e querem ter a experiência. Então a gente percebe que essa geração nova, hoje em dia, já volta a reconsiderar a mobilidade muito mais do que a geração anterior a elas. Nós tivemos um momento, uma grande discussão em relação à mobilidade no Brasil. A gente viveu pré-pandemia, né, a questão das patinetes, a questão das bicicletas na cidade, o aumento dos transportes por aplicativo. Isso é uma grande febre, né, e os jovens falavam, beleza, eu não preciso ter carro hoje em dia. Eu pego a mobilete, eu pego a patinete, eu pego a bicicleta, eu pego um Uber, eu pego um 99 e deixo de ter a necessidade de ter um carro.
Isso passou, a gente não vê mais patinete nas ruas, a gente não vê mais bicicleta quase nas ruas, a bicicleta virou um esporte, não um meio de transporte nas grandes cidades, até pela questão da segurança, e as pessoas, então, jovens, voltam a considerar a possibilidade de ter um carro. E o mais importante é, beleza, se a mobilidade está disponível e o carro é um fator de mobilidade super seguro e importante, agregar a eletrificação gera propósito. Então tem uma mudança no comportamento desse consumidor, que ele agora fala, poxa vida, se o carro hoje em dia, né, é seguro, é importante, é o melhor método, melhor meio de transporte e mobilidade para mim no Brasil, e o mais adequado, eu ainda consigo não poluir, beleza, eu consigo ter então no carro um desejo e uma vontade adicional de dirigir. Então a gente percebe que o comportamento dessa nova geração em relação ao carro, à mobilidade elétrica, é muito positivo. Então a gente está muito otimista de que essa nova geração vai voltar a ter a mesma paixão pelo automóvel que nós temos, Marcelo. Muito legal isso. Eu acho que a eletrificação realmente ajuda a ressignificar um pouco. E qual é a estratégia de eletrificação da marca hoje? Ou seja, a Audi, como outras montadoras, colocaram um target de, a partir de uma data X, não vender mais carro só a combustão. E como está no Brasil o portfólio de produtos hoje, híbridos, elétricos versus a combustão? Como que a estratégia acontece no nível global e como que ela está cascateada para o Brasil com relação à eletrificação? Muito bem. Em âmbito global, a gente tem nossas metas, obviamente. Até 2026, a gente produz e lança veículos a combustão e eletrificados. Em 2026, a gente deixa de lançar carros que não sejam 100% elétricos. E a partir de 2033, a gente não vende mais nenhum carro que não seja 100% elétrico. Isso é uma missão muito clara e anunciada da Audi. A gente tem lançado, né, nos últimos 3 anos, e até 2025 serão 30 novos carros eletrificados do portfólio da Audi e são absolutamente fenomenais. No Brasil, nós estamos avançando em relação à eletrificação. Hoje a Audi é a marca que tem o maior portfólio de veículos 100% elétricos no país. Então a gente tem o Audi e-tron, o Audi e-tron Sportback, o Audi e-tron S, que é o esportivo com 3 motores, é o carro de maior torque da história da Audi, no quase 100 kg de torque, então uma porrada, você que gosta de carro, Marcelo. E tem o RS e-tron GT, que é o nosso esportivo, acaba sendo o substituto elétrico do R8, que é o nosso ícone a combustão. Sim. É um carro de 646 cavalos de potência, e a gente percebe que, sim, as vendas crescem, principalmente no segmento automotivo de luxo, onde a diferenciação de valor de um carro elétrico e a combustão é praticamente muito pequena, não tem esse gap tão grande como acontece nos automóveis populares. Então, sim, o futuro vai ser elétrico, primeiramente nos veículos de luxo, e depois, obviamente, isso vai crescer também nos veículos populares. Para a Audi, a gente acabou de lançar agora, no mês passado, o nosso Q5 TFSE, que é o primeiro plug-in hybrid da marca no Brasil, um segmento super importante. Setembro, em função do excelente desempenho das vendas de carros elétricos, foi o melhor mês de vendas de elétricos da história da Audi no Brasil. A gente assumiu, a segunda posição no mercado automotivo de luxo, graças a essa força e essa impulsão dos elétricos. A gente entende que esse ano 10% do mercado automotivo de luxo deve ser com veículos 100% elétricos, e a tendência é que isso chegue exponencialmente a 50% já em 2028. Então a caminhada para a eletrificação no Brasil, ela é uma caminhada sem volta, começando primeiramente, obviamente, com os veículos de luxo e depois estendendo para todo o mercado. Muito interessante, isso 10% já é bem considerável, né? Quando você olha no total da frota é pequenininho ainda, mas olhando esse substrato do mercado de luxo, que é por onde começa a maior parte das inovações das tecnologias, já 10% já não é desconsiderável, assim. Os shoppings vão ter que aumentar as vagas elétricas de carga de recarga, né? Hoje você chega já num shopping em São Paulo, você não consegue achar eu que tenho um carro elétrico, já não consigo achar tão fácil um lugar para plugar ali, porque isso foi dimensionado para quando era um negócio pouquíssimos usuários, né? Era early adopters, né? Então você sente que um focus group, as pesquisas com o consumidor, como é que você sente essa transição? Porque a experiência é muito diferente de dirigir um carro a combustão e um elétrico. O que vocês observam no comportamento do consumidor quando ele dirige, quando ele pela primeira vez está ali pilotando um carro elétrico? Eles adoram. A gente fez inclusive uma pesquisa de um focus group agora com clientes que são early adopters, naqueles clientes que amam o elétrico, né, e amam o e-tron e amam os carros que tem. Você tem um carro elétrico, sabe muito bem disso. E aqueles clientes que são os detratores, que odeiam, né, que jamais teriam. Muitos nem conheceram, né? Nunca sentaram para dirigir, mas tem um preconceito ali, tem um preconceito. E a gente percebe que alguns fatores que
aumenta ou ampliam esse preconceito é a falta de informação. Sim. Muita gente tem dúvida em relação a dúvidas básicas, por exemplo, carro elétrico dá choque, né, se você lavar, coisas bobas em relação a isso, mas também coisas muito mais complexas. Qual é a autonomia que o carro elétrico tem? Eu vou conseguir encontrar carregador, se eu for me deslocar do ponto A para o ponto B, que vai ser, né, na mesma velocidade ou parecida do que abastecer um carro a combustão? A carga, né, se eu fizer dentro de casa com wall boxes, por exemplo, o custo é muito alto, quanto eu vou gastar nesse sentido? Então, o primeiro grande passo da comunicação e do marketing é desmistificar essas dúvidas e esses mitos que existem hoje em dia no setor. Então, se você hoje em dia entra no YouTube da Audi, você tem uma série de vídeos educacionais que mostram tiram todas e quaisquer dúvidas em relação ao tema da eletrificação. Das mais básicas, até quanto tempo demora para poder carregar o seu carro, até as mais complexas. Como é que funciona uma revisão elétrica? Então a gente deixa isso muito claro para que o cliente não tenha dúvida quando ele for comprar o carro. Quais são os pontos hoje críticos, Marcelo, em relação à eletrificação no Brasil? Você falou muito bem, a infraestrutura. Sim. Quando a gente olha hoje os carregadores disponíveis no Brasil, principalmente os carregadores de carga rápida, né? Para quem não conhece a eletrificação, tem 2 tipos de carregadores. O AC e DC, e não é a banda de rock, é AC corrente alternada, DC corrente contínua. Os carregadores DC são aqueles que conseguem, de 150 kW, por exemplo, carregar um carro elétrico em 20 minutos. E esses no Brasil, a gente tem até hoje somente 18 disponíveis no Brasil inteiro. É muito pouco. É muito pouco. A Audi está investindo agora 20 milhões de reais para poder colocar 42 carregadores de 150 kW nas concessionárias, obviamente disponíveis para o público. Mas tem uma força muito importante que a gente precisa, de fato, ampliar essa necessidade. A gente, por exemplo, na Alemanha, quando a gente vai em Munique, em cada esquina já tem uma estrutura de carga, obviamente cobrada, mas já tem. A Audi criou, por exemplo, em Nuremberg, na Alemanha, uma sala VIP de carregamento, né, para os clientes da Audi. Então, se você é um cliente da Audi, você vai parar num centro de carregamento de carros elétricos com 6 carregadores rápidos, deixa o seu carro lá e se você sobe para uma sala VIP, exatamente igual de aeroporto, você tem televisões que mostram justamente como é que está a recarga do seu carro, toma um belíssimo café, assiste uma televisão, né, lê um livro com tranquilidade e depois sai. Então, assim, a gente já percebe que tem muita coisa que vai acontecer para poder gerar conforto, branding e experiência positiva aos clientes que tem carro elétrico. Isso vai ser acelerado de maneira exponencial também, quando o mercado obviamente cresce, a demanda cresce, todo mundo está interessado nisso, não só as montadoras, mas também as empresas de postos de gasolina, que já buscam a possibilidade de colocar carregadores também, porque eles precisam de clientes de alto poder aquisitivo para poder entrar nas suas lojas de conveniência, então isso é um ponto super importante. E a gente imagina que assim como o mercado tem crescido exponencialmente em relação às vendas de veículos elétricos, os postos de gasolina e a infraestrutura também vai crescer exponencialmente. É um caminho sem volta, Marcelo. Não, sem infraestrutura o mercado não tem como crescer, né? Eu quando eu comprei meu carro elétrico, eu tive que instalar um wallbox na minha garagem, né? E tive que fazer todo um convencimento no condomínio, no meu prédio ali, porque, mas você vai instalar, vai puxar... Quem vai pagar a conta de luz, né? Aí eu contratei um engenheiro elétrico que fez um projeto, que puxou o cabeamento do meu quadro de luz para a garagem. Mas assim, você tem que querer fazer, porque não é uma coisa que tá pronta. Os prédios não estão prontos, a estrutura não tá pronta. E você não ter um wallbox de carga ali na sua garagem realmente torna a experiência de ter o carro elétrico pior. Depois que instalar o wallbox, a vida tá resolvida. Para mim é tipo um celular. Chego lá à noite em casa, coloco lá na tomada e o carro tá carregado e resolveu a minha vida. Concordo com você, essa história do carregador rápido para viagens é um problema, né? Você vai viajar, uma viagem mais longa aí que você precisa fazer uma recarga no meio do caminho. Se você não tiver um carregador rápido, você fica limitado até onde você pode ir com o teu carro elétrico, para onde você vai... E eu acho que isso é uma coisa que acho que vai ser resolvida nos próximos anos aí, com todo esse investimento que vocês estão comentando. Né? Naturalmente, o que é importante é que as pessoas também precisam entender que não é tão complexo quanto parece. Existe um aplicativo hoje, Plug and Share, Sim. que é super fácil de você carregar, onde tem todos os carregadores disponíveis que existem no Brasil. E é uma quantidade absolutamente enorme. Então, não é que tem um problema muito grande. As estradas, obviamente, necessitam de uma infraestrutura maior, e é muito importante que a gente também entenda, porque muitas vezes, como você fala, quando você vai deslocar, por exemplo, daqui até o Rio de Janeiro, por mais que existam carregadores DC na estrada, você tem que dar sorte para poder chegar naquele determinado posto e encontrar o carregador desocupado. Sim. Outra coisa que é muito importante é a falta de educação de alguns consumidores em relação à eletrificação. Muita gente, como entende que a carga acaba sendo de graça em locais públicos, pega o carro e deixa o carro no carregador.
Ocupando o espaço que alguém poderia precisar ali naquele momento. Exatamente. Às vezes é um carro híbrido que vai carregar em 1 hora, mas a pessoa vai ficar 8 horas e deixa o carro lá, impedindo que outras pessoas carreguem. Sim. Então a consciência e a educação em relação à questão da eletrificação é muito importante. Muitas pessoas, inclusive, utilizam, né, as vagas sem ter carro elétrico. Sim. Então você não consegue carregar. Então o consumidor precisa entender o comportamento e precisa entender que, né, se você tem um carro elétrico, respeite a possibilidade de que outra pessoa que também tenha, né, carregue o carro assim como você, e isso naturalmente vai mudando o comportamento do consumidor à medida que a frota for aumentando e a infraestrutura também. Então, é papel da montadora, da comunicação e do marketing instruir, ensinar, explicar, estimular que as pessoas coloquem um wallbox em casa, por mais complexo que seja a colocação em prédios que não sejam novos, porque hoje em dia todos os prédios novos já têm, né, estão sendo construídos com a estrutura, é muito importante que você entenda. Coloque na sua casa, o custo cada vez é menor em relação à questão do wallbox, e hoje, por exemplo, eu faço 4 cargas, né, no meu e-tron em casa, tenho o meu wallbox lá, e meu custo adicional na minha conta é de R$100. É baixíssimo comparado com a gasolina. Comparado com a gasolina, se você olha, e a gente tem uma calculadora no nosso site para quem quiser entender que economia pode ser feita em relação ao carro a combustão e o carro elétrico em 5 anos, você consegue, né, de maneira, para quem utiliza de maneira mais efetiva seus carros, 100, 150 mil reais em 5 anos de economia utilizando o carro elétrico, fora, né, o tanto de árvores que deixam de ser desmatadas nesses 5 anos pela utilização do carro elétrico. Então, é interessante, mas passa pela comunicação. A gente sempre fala, Marcelo, e você especialista nesse sentido, que o grande desafio hoje em dia das montadoras em relação à comunicação e marketing não é comunicar mais os automóveis, é comunicar uma mudança de comportamento do setor da mobilidade no mundo. Então, mais do que hoje em dia eu falar que meu carro elétrico ele é potente, eu tenho excelente torque, eu tenho uma série de tecnologias super incríveis, eu tenho que convencer aquela pessoa que jamais pensou em trocar o carro a combustão a mudar da combustão para elétrico. Sim. Então, esse comportamento, primeiramente, é fundamental para que depois aí você comece a falar sobre vendas de carros elétricos. Então, quando você fala disso, essa jornada é um pouco mais longa, né? De passar esse processo de educação ali do conceito, do paradigma do automóvel, para depois chegar no produto. E aí eu queria fazer uma pergunta voltando para o marketing. Como é que hoje você faz para mensurar o resultado de marketing, né? A gente tava, até antes de começar a gravar aqui, a gente estava falando um pouco sobre o desafio marketing, vendas, construção de marca, né? Todo CMO lida com esse desafio, tipo, longo prazo, curto prazo, a venda do mês, a cota ali que o CEO está pedindo, versus a marca que tem que ser construída. Na Audi, como funciona essa mensuração do ROI do marketing, né? Ou seja, como é que você é cobrado o efeito do brand, quando você faz uma ativação ali, que você vai falar com pessoas ali, custa a gente sabe que o impacto por pessoa atingida é mais caro quando você faz uma ativação focada. Como você relaciona isso com o resultado de vendas da companhia? E prova e consegue mais budget com o teu chefe, por exemplo. É super interessante. Conseguir budget é um tema difícil para marketing. Marketing sempre brinca. Eu acho que todo CMO que está nos ouvindo hoje sabe que o nosso budget de marketing no início do ano é apenas uma referência e qualquer budget... Às vezes é uma peça de ficção, né, Cláudio? É uma peça de ficção. Porque vai ser cortado, não adianta. Falar que aquele budget do início do ano, né? E é sempre assim. A gente sempre tem um corte lá em março e abril, vem um primeiro corte. Sim. Então, para a Audi, qual que é o primeiro ponto? A gente é uma montadora de luxo. Então, a norma, né, as regras globais indicam que você deve investir pelo menos 80% do seu budget em marca e produto e apenas 20% em ações táticas. Tá bom. Isso é um primeiro ponto. Então, o famoso que seria o marketing de performance ali, mais de varejo ali, esse será no máximo 20% da tua verba. 20%. No Brasil, a gente cresce um pouquinho mais, né? A gente investe 30%, mas esse é a referência. Então, a gente não tem que ficar anunciando preço, não é nenhum caso. A Audi não precisa ficar estampando preço ou gritando promoções. Feirão, vem para concessionário no final de semana. Não, assim, tipo, né, o CMO enlouqueceu, assim, isso não existe numa marca como a nossa. A gente tem algumas métricas que é importante para poder explicar. A primeira delas, que é global, a gente chama de MPM, ou Marketing Performance Monitor, que é uma métrica que a gente faz uma grande pesquisa, que a gente tem semestralmente, no qual a gente consegue avaliar todo o desempenho da imagem da marca, do prestígio, da performance, da questão da eletrificação, da autonomia, da esportividade em relação às demais montadoras. É uma metodologia global essa sua, então? Global, onde a gente consegue comparar a performance da Audi versus a concorrência em todos os países que tem brand Audi tracking, no mundo. então, que você está fazendo ali, e você mede atributos, então. Exatamente. Ali, por exemplo, eu tenho nos meus indicadores, né, eu sou avaliado, por exemplo, como é que eu melhoro a imagem da marca, o prestígio da marca e a inovação da marca nesse brand tracking, nesse MPM. Então, isso é um ponto, né,
né, no qual nós, executivos, somos avaliados globalmente. Quem que faz no Brasil para você, Cláudio? No Brasil, normalmente é um pool de empresas, então você tem a Kantar, né, que normalmente faz no Brasil, mas normalmente tem um pool de 3 ou 4 empresas, são em torno de 4.500 entrevistados. E eles conseguem um painel aí de entrevistados que fala muito com aqueles 4 milhões de brasileiros, que é o potencial comprador, porque tem que ser para o público específico, né? Esse é o desafio de pesquisa. Você sente que eles conseguiram aqui no Brasil achar um painel ali que fala com o substrato que representa o público-alvo teu? A gente tem, esse painel ele é dividido em 2 frentes. A gente tem o overall subset, onde a gente fala com todos os clientes, todas as montadoras, onde a gente entende também qual é a imagem da marca. Mas aí é geral, então um público mais aberto nesse caso, não? Geral, aí qualquer consumidor de carro. E depois tem um premium driver subset, onde a gente consegue extrair, né, qual é a percepção da imagem de marca entre aqueles clientes que têm carros premium. Então a gente consegue fazer isso muito bem. São 4.500 pessoas que respondem, sendo 4 clínicas em regiões separadas. Então sempre tem São Paulo, Rio de Janeiro, esse ano Porto Alegre, em Dourados, no Mato Grosso, eles fazem também para ter uma visão de um cliente que está numa cidade É novo importante. Isso de fazer outras regiões, não? É sempre Dourados novo, né? Interessante. Dourados é interessante. A gente sempre varia as regiões. São Paulo e Rio de Janeiro se mantêm constantes, a gente sempre varia as demais cidades. Então a gente recebe esse relatório, um relatório que é a base nossa executiva para entendimento da imagem de marca. Depois, para cada uma das estratégias do funil nosso de marketing, a gente olha de maneira muito clara como é que é, né, o resultado. Por exemplo, como a gente tem muita estratégia de branding, e a gente utiliza dentro da Audi uma combinação, porque a área de marketing e comunicação ela é conjunta. Então, nas estratégias nossas de branding em produto, a gente, obviamente, mede a mensuração de engajamento, de views, né, dos vídeos, a gente entende, né, o tráfego no nosso site, visitas, né, que são feitas na página. Lead gerado para agendamento de test drive. Geração também. de leads, sem dúvida, né, super importante. E a gente consegue também medir o ROI das ações que a gente faz, porque sempre tem uma combinação do earned media, das ações de imprensa, com as ações de marketing. Então, quando a gente olha qualquer tipo de ação que a gente faz, a gente olha os indicadores de marketing fundamentais, mas quando a gente consegue de visibilidade de earned media ou de mídia espontânea dentro de PR. Essa é a combinação. Quando a gente faz um evento, obviamente o evento traz, né, as métricas de leads, que é super importante, as métricas de vendas, e baseado nisso a gente também calcula o nosso ROI junto com o earned media, baseado em mídia espontânea, mais obviamente o número de vendas feitas, a gente olha não o valor do carro, mas o valor da margem, mais o engajamento que a gente teve de mídia espontânea também em relação às ações de marketing. Então, não tem jeito. Para toda e qualquer ação que a Audi faça, nós temos que mostrar claramente para o nosso chefe qual o retorno de investimento previsto. Então a gente tem que pegar um número e a gente mostra para poder mensurar. Então tem esse cuidado, as métricas de marca e as métricas nossas de engajamento, de mídia espontânea, de retorno de investimento que a gente tem, de retorno de vendas, para a gente poder ter o resultado de cada uma das ações. Para cada etapa do funil, métricas diferentes. E influenciadores, como é que é essa parte? Porque os influenciadores estão aí, né? As pessoas cada vez mais confiam em pessoas, cada vez mais querem ver menos um anúncio de uma marca e mais querem ouvir um statement, uma opinião, um cara que foi lá no YouTube, no TikTok, falou da Audi. Como que vocês lidam com esse ecossistema aí de pessoas que podem influenciar a decisão de compra de um carro hoje? Isso para nós é fundamental, eu acredito demais no marketing. Hoje, menos no chamado marketing de influência, a gente acaba chamando de marketing de representatividade. A gente busca pessoas que representem a marca de fato. Legal. Numa relação um pouco mais longa, assim, não tão não public post ali, mais transacional. A gente tem um conceito de que public post normalmente ajuda mais, você acaba utilizando mais o influenciador como mídia, Sim. Né, do que exatamente como referência para a marca. Então, hoje a Audi tem 5 embaixadores de marca, e a gente tem contratos a longo prazo com esses 5. Onde a gente tem uma atriz, que é a Isabelle Drummond, né, e ela é muito reconhecida, ela também tem um pilar muito interessante, não só de sustentabilidade, mas também ela é líder de um programa nosso interno de diversidade e equidade de gênero chamado Mulheres Audi. Então, ela tem esse papel super importante para poder defender a questão da equidade de gênero numa indústria tão machista como é a automotiva. Sim. A gente tem o Alex Atala há quase 9 anos como nosso embaixador de marca, é o chefe mais famoso do Brasil, então ele é um apaixonado pelas 4 argolas, então a gente tem uma série de ações com o Atala, juntamente também, inclusive, com os restaurantes dele, mas principalmente com o Dom. Então, se você vai no Dom, né, jantar, tá lá o Q8 dele parado na porta, então é um grande amigo da marca, é um grande embaixador. Hoje, em termos de design, moda e progresso, a gente tem a Silvia Brás, que é uma das principais referências de moda no Brasil, e ela conversa muito claramente com o público, né, AAA, com mulheres AAA, e ela tem o e-tron, então a gente fala um pouquinho sobre a questão da sustentabilidade também com ela, por meio do design e do luxo. E nós temos outros 2 grandes influenciadores, um é o Gustavo Cerbasi, que é o maior vendedor de livros do Brasil, né, um professor de finanças, e ele mostra também as vantagens que a gente tem como Audi, né, de se ter um carro elétrico ou de você comprar um carro
carro usado, ele é aquele cara que tem um olhar racional para compra, que é muito bacana. E tem o Thiago Alves, que é CEO do Regos e da Spaces, que tem um network super interessante também, uma visão de modernidade. É um cara que nos ajuda não só a olhar o tema da eletrificação, mas também nos apresentar contatos relevantes, né, de potenciais parceiros ou compradores da marca. Além disso, nós temos uma frota muito longa, né, muito grande, né, de carros nossos, onde a gente faz empréstimos importantes para potenciais parceiros de marca ou para algumas ações de construção de valor de marca. Então, a gente tem hoje, por exemplo, o Pedro Scooby é um parceiro da marca hoje em dia. Então, tem feito várias ações, né, com nossos veículos. Inclusive, a gente teve uma ação muito bacana no Fantástico, deu uma entrevista em Portugal. Então, a gente teve uma mídia espontânea dele dirigindo um A4 em Portugal. A gente tem embaixadores regionais. A gente tem a Carol Sampaio no Rio de Janeiro, pela força que ela tem de conhecer um público super relevante. A gente tem um outro chefe em Belo Horizonte, que é o Léo Paixão. Fazemos ações pontuais com outros, né, influenciadores importantes, né, também relevantes aqui em São Paulo e no restante do Brasil. Mas a gente entende que nada é mais visto e mais relevante, né, para uma marca como a nossa, de que ter pessoas interessantes andando no nosso carro, não com public post, mas realmente pessoas que se engajam, que querem, né, ter o nosso carro, que se agregam valor para a nossa marca. Então a gente sempre tem ações muito pontuais. Então isso é muito interessante porque é sem dúvida um pilar fundamental do nosso negócio e da estratégia de marketing da Audi. Muito bacana. E o que você pode contar para a gente aqui em primeira mão sobre próximos passos da marca no Brasil, da estratégia de marketing? O que está para acontecer? Ou seja, você falou que a marca teve um mês excelente de vendas recentemente. Como está evoluindo? O que você está vendo para frente na estratégia de marketing e da própria marca no Brasil? A gente percebe que a marca ela cumpriu, né, nesses últimos 4 anos, um movimento de mudança significativa, né, do posicionamento de uma marca de entrada no segmento de luxo para uma marca de fato de luxo. Então, quando a gente olha, por exemplo, os resultados da Rede, né, quando eu cheguei na marca em 2018, a marca tinha um preço transacional de X, que a gente conseguiu crescer 3 vezes esse preço transacional com a venda de carros, obviamente, de maior valor aquisitivo. A rentabilidade da Rede cresceu também, né, 3, 4 vezes de 2018 até esse ano. E para o ano que vem, e para os próximos passos, a base da comunicação do marketing é a consolidação da eletrificação no país. A maior responsabilidade que nós temos como montador agora é começar a fomentar, né, ou liderar esse processo de mudança do comportamento do mindset do consumidor que busca um carro de luxo. Isso é muito importante. Então, toda e qualquer ação que nós faremos de comunicação, né, no futuro, ela vai passar por essa mudança de comportamento, no qual o carro vai ser um fator importante de comunicação, mas ele vai estar em segundo plano. Primeiro, a mudança de comportamento, as pessoas, e depois o carro em si. Então, a gente está num processo agora, inclusive, de mudança de agência, né, de publicidade. Nós estamos num processo de concorrência exatamente nesse momento, no qual o briefing das agências participantes é justamente esse. A gente quer uma campanha, né, que eles mostrem criativamente uma campanha que mostre uma mudança do comportamento do consumidor em relação à eletrificação. Não uma campanha comum de carro. Porque carro, a gente lança carro há anos. Sim. Mas assim, a gente ter essa mudança, essa percepção é super importante. Ao mesmo tempo que a gente tem alguns ganhos interessantes de coisas paralelas, mas não menos importantes. Por exemplo, a entrada da Audi na Fórmula 1 é um fato super emblemático para nós, vai acontecer em 2026, mas a gente já começa a divulgar desde agora. E é um fator super bacana porque resgatar a paixão da Fórmula 1 no brasileiro que perdeu, né, essa paixão nos últimos tempos, principalmente pela falta de pilotos brasileiros, né, sabendo que a Audi foi trazida, né, pelo Ayrton Senna, né, a gente vai fazer um trabalho muito forte de marketing também para poder conquistar essa legião de fãs do Senna que ficaram órfãos desse piloto, né, para que possam torcer para a Audi, né, a partir de 2026. Então tem um trabalho muito interessante de esportividade, criar novas experiências. Nós fizemos, por exemplo, no final do ano passado, né, em novembro, a House of Progress aqui em São Paulo, que foi uma casa de experiências. Durante 32 dias na Europa nós abrimos, né, essa casa com experiências diferentes diárias. Foi um evento super importante, que tiveram parceiros de luxo muito, muito significativos. Tivemos a Forbes como mídia oficial e criamos experiências gigantescas dentro dessa casa. Por que não a gente repetir o sucesso da House of Progress de um jeito diferente a partir do ano que vem? Então tem grandes planos, né, para a Audi nos próximos anos, passando por experiências, por mudança de comportamento e, obviamente, pela paixão do brasileiro, que é o automobilismo. Muito legal, muito interessante. Eu queria, indo para o final aqui do nosso papo, a gente tem feito um processo aqui que cada convidado aqui traz uma pergunta para o próximo convidado, né? Então eu queria te fazer a pergunta que a Sabrina da Latam deixou para você, que eu acho uma pergunta interessante, que a gente acabou não falando um pouquinho da pandemia, né? Então eu vou encaixar agora aqui. A Sabrina deixou uma pergunta que é, com toda essa mudança que a gente viu no mundo, né, nos últimos 2, 3 anos aí, um impacto gigante, uma coisa inédita na sociedade, com muitos impactos.
onde o fator humano, as relações humanas ficaram em primeiro plano da discussão, as pessoas se questionaram, né? Teve vários movimentos de a pessoa trocar de trabalho, a pessoa questionar se o que ela tá fazendo da vida dela é o que ela gostaria. Para um líder de marketing, essa questão das relações humanas e como que as relações são tratadas entre você e seus parceiros comerciais, veículos, agências, parceiros de negócio, o próprio time interno da Audi, você sentiu que teve uma mudança? Aí você pode falar até no sentido da companhia, até pessoal para o Cláudio, ou seja, o que mudou na sua vida aí? Qual o impacto que teve essa questão das relações humanas depois daí do contexto da pandemia? Marcelo, eu até falo muito isso numa palestra que eu tenho sobre a questão da pandemia, porque a pandemia, ela mudou o comportamento do consumidor, o comportamento das empresas, né, e o nosso comportamento de uma maneira muito significativa. A gente passou pelo isolamento social, né, que foi um grande choque, né, pela parte da carência afetiva. A gente deixou de encontrar as pessoas que a gente mais ama, nossos irmãos, nossos pais. A gente perdeu, né, a parte de poder torcer por um time de futebol, a gente poder ir na academia, a gente poder encontrar pessoas, a gente poder sair com o carro da garagem, levar um cachorro para poder fazer xixi fora de casa. Sim. A gente realmente viveu num processo que nunca antes aconteceu, né, com nenhum de nós. Então, nesse primeiro momento, é claro que foi um choque para todos nós, e obviamente na Audi não foi diferente, mas a Audi sempre teve uma postura de que a gente não deveria em nenhum momento simplesmente esperar as coisas acontecerem para a gente poder, né, seguir fazendo uma tendência de mercado. Desde o primeiro momento da pandemia, quando a gente teve lá logo no primeiro mês, né, a necessidade de lançar um carro, e teve uma grande discussão, que era justamente o Audi e-tron, o primeiro carro elétrico da marca no Brasil, se lançaríamos esse carro ou não em abril, né, logo depois do início da pandemia, com a pandemia bombando, né, assim, várias pessoas, né, perdendo a vida no início da pandemia, se nós deveríamos seguir com o lançamento ou não. A decisão nossa foi não mudar em absolutamente nada nossos planos, desde que fizéssemos tudo com muita responsabilidade e com muito cuidado em relação ao tema. Dentro da nossa marca, o que a gente fazia, por exemplo, desde as pequenas coisas, que eram toda e qualquer reunião que a gente fazia dentro da Audi, a gente pedia que as pessoas mantivessem a câmera aberta. Era muito importante a gente poder olhar nos olhos das pessoas, mesmo à distância, para a gente poder manter a forma de... Pessoal, é um respeito, mas mais do que isso, eu precisava entender, juntamente com o meu time, ou com os parceiros de negócio, ou com as agências, os sentimentos que cada um vivia naquele determinado momento. Isso é uma regra para nós que vale até hoje. Não existe possibilidade de nenhuma conferência quando a gente faça sem câmera fechada. É muito importante que as pessoas não perdessem a atenção àquilo que era o mais importante. Obviamente, né, isso se desenvolveu também em ações que a marca fez. O primeiro lançamento de produto 100% virtual no Brasil, a Audi fez. A retomada dos eventos presenciais no Brasil. A Audi foi a primeira marca no Brasil a fazer um evento presencial em setembro de 2020, quando terminou a primeira onda da pandemia. Sim. Quase 20 milhões de pessoas são impactadas com o mercado de live, de eventos no Brasil, né, estavam sem emprego, estavam realmente fazendo passeatas na rua porque não conseguiam trabalhar há 6 meses. A Audi, com responsabilidade, fez um evento super responsável para pouquíssimas pessoas, mas um evento de grandes dimensões visuais. A gente fechou o rooftop do Morumbi Shopping, montamos uma pista de prova nesse rooftop, que é o maior da América Latina, para lançarmos 2 carros, o Q7 e o Audi e-tron Sportback. O evento foi super premiado. Então, sempre a gente buscou alternativas para poder deixar a marca presente nos momentos de maior isolamento. Por exemplo, no Carnaval, né, que é uma festa popular, onde ninguém fazia absolutamente nada, né, na Bahia não teria trio elétrico, a gente conseguiu convencer a Cláudia Leite e a Ivete Sangalo a trocar no Carnaval o trio elétrico pelo carro elétrico, pela primeira vez. Que legal. Né? E a gente fez o patrocínio da Live O Trio, que foi a live mais assistida no Carnaval, onde Ivete e Cláudia fizeram pela primeira vez na história um show conjunto com o apoio da Audi. Então, a gente sempre cuidou de procurar manter a marca presente, entreter nos momentos onde as pessoas não deveriam sair de casa e, obviamente, trazer soluções interessantes quando era possível que as pessoas saíssem de casa, de maneira segura, né, cautelosa e responsável. Dentro da própria montadora, nós decidimos que a gente mudaria a forma de trabalho. A Audi foi a primeira empresa a oficializar o trabalho remoto, né, no início da pandemia. Agora, quando voltou, a gente reformou o escritório inteiro. Temos oficialmente o trabalho híbrido dentro da Audi. As pessoas trabalham 2 vezes por semana, 8 dias por mês, mas sempre com cuidado de proporcionar bem-estar e zelo a cada uma das pessoas. Então, não foi fácil, né? Foi um período super difícil, mas a gente optou por não simplesmente parar nossas atividades. Sermos criativos, termos coragem, responsabilidade para seguirmos inovando mesmo no contexto de pandemia. Muito legal. E que pergunta você deixaria para um próximo CMO aqui? O que você gostaria de perguntar para um próximo CMO responder aqui com a gente? Puxa, tem coisas interessantes. Talvez eu perguntaria para o próximo CMO que conselho esse CMO hoje daria
né, para esse mesmo CMO lá, quando ele iniciou a carreira como estagiário nessa empresa. Com todos os aprendizados que ele viveu nessa trajetória, se ele pudesse hoje aconselhar, né, se eu, Cláudio, pudesse aconselhar o Claudinho ali, que começou como estágio na Fiat em 98, que conselho, né, você daria para ele? Nossa, isso muda a vida, né? Da pessoa que tá começando a carreira, a gente tem tantos sonhos, tantas crenças que a gente vai descobrindo ao longo da vida que mudam, né? Com a maturidade, né, Cláudio? Nossa, eu apanhei demais. Então, se eu pudesse, né, dar alguns conselhos pro Cláudio hoje, eu acho que a trajetória dele seria, né, bastante mais simplificada. Mas eu gostaria também de ouvir o próximo CMO e que ele daria de conselho para ele mais novo. Excelente. Cláudio, eu queria te agradecer muito o teu tempo, a tua disponibilidade de contar um pouco para a gente a trajetória de uma marca tão icônica e de tanto respeito que a gente tem aqui no Brasil e global. De novo, obrigado por estar aqui com a gente, né? Vamos continuar construindo esse mercado aqui. Vamos continuar construindo, Marcelo. Obrigado a você. Espero você poder testar brevemente o nosso RS Tron GT. Grande abraço, obrigado de coração. Vai ser um prazer. E vocês estão escutando a gente, de novo, obrigado pela preferência aqui, por estar escutando a gente aqui nesse podcast que fala com os principais líderes de marketing do Brasil, onde eles contam a história das marcas e a gente fala um pouco sobre inovação, transformação digital. E dúvidas, sugestões, feedbacks, por favor, mande um e-mail para m.tripoli@zimes.marketing. Até o próximo episódio.